ter vivido os anos posteriores da minha vida como eu vivi os primeiros 25 anos. Eu não queria que na minha vida houvesse a história da minha presunção de pensar que eu estava apto para andar em qualquer chão, mesmo que eu não o conhecesse, ou mesmo que, em conhecendo, eu presumisse na minha arrogância que eu podia passar incólume. Não, eu não queria ter essa história. Eu queria ter toda a maturidade que essa dor me trouxe. Me fez ficar imensamente mais profundo, mais humano e mais profético no meu olhar da vida. Mas ninguém precisa disso tudo para crescer. Basta a gente dar razão a Deus e obedecer. Porque todas essas coisas podem ser vencidas no nosso caminhar. Todas essas coisas lhes sobrevieram como exemplos. Foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos tempos têm chegado. Aquele, pois, que cuida, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Isso que eu acabei de dizer tem alguns aspectos que eu quero que você guarde no coração. Todas essas coisas podem ser vencidas e a pergunta é como? Como? Estão aí. Estão aí para você ver. A gente vence essas coisas, todas essas coisas, andando sem presunção. Cara, o problema diabólico é a presunção, é você pensar que pode. É você pensar que chegou num lugar onde o diabo não tem mais golpe nenhum para aplicar, que você sabe tudo. A gente cai na presunção e na presunção a gente cai. Quando a gente cai na presunção, é na presunção que a gente cai. Portanto, tome cuidado para não cair na presunção, porque o cair na presunção faz a gente cair sem chão. Mas a gente pode vencer tudo isto andando sem presunção. Olha só aquele, pois, aquele que, à vista de tudo isso que foi dito, pensa estar em pé, está no seu lugar mais perigoso na vida, na presunção de pensar. Pensar e estar em pé. A gente cai mais do que nunca na arrogância. Eu fui liberto do Egito, fui batizado nas águas e com a água da chuva, eu comi o manjar espiritual, eu bebi da água, eu sou povo de Deus. Aí parece que isso dá direitos de reivindicações, de presunções, de arrogâncias que são completamente malignos. A gente vence isso andando sem presunção. Tire a presunção do seu coração, enquanto você pode continuar andando sem cair, porque às vezes a gente cai e levanta logo, outras vezes, cara, tem um buraco, conforme aquele garoto que eu mostrei, tem um buraco, e aquele menino voltou dentro de 3 segundos, 4 segundos, mas ele foi num lugar fundo, até se agarrar na beira
do buraco e botar a cabeça para fora, mas ele pensou que, por pior que fosse, ia até o joelho dele. Mas ele nunca imaginou, a presunção era outra. Era outra! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ninguém é batizado durante tanto tempo, senão o cara tem fobia batismal embaixo dessa água. Mas esse aí, ó, veio achando, se ele cria que ia até o joelho. A gente vence andando sem presunção. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. A segunda coisa que a gente precisa saber, a gente vence sabendo que nada é sobre-humano, nada. Eu ouço aquelas pessoas que me dizem, poxa, também cai, essa não dava para resistir. Mentira, Caio. Essa não dava para resistir. Na realidade, a gente pode resistir a qualquer negócio, não existe esse negócio irresistível. Existe aquilo a que a gente quer ceder. Eu, por exemplo, reconheço que, para a maioria dos homens, não há nada mais poderoso do que a bela sensualidade de uma mulher. Uma mulher linda, sensual, provocativa, que te deseje e diga que te quer e dá sinais explícitos nessa direção, é uma das coisas mais difíceis para um ser humano masculino resistir. Assim como também é uma coisa muito difícil para uma menina lésbica resistir quando ela gosta de uma outra menina, a uma companheira, amiga ou mulher que chegue no caminho dela com essas mesmas características, atacando. As mulheres são mais fiéis do que os homens, a maioria talvez, ou muitas consigam resistir, mas tem muita mulher que não aguenta e trai também. Os homens, a maioria esmagadora, e saem dizendo, ai meu Deus, o cara não sabe se agradece a Deus por ter ficado com uma mulher tão extraordinária, ou se ele se esbofeteia até a morte por não ter dito não. Mas lá no fundo ele sabe que era apenas uma tentação. Tentação não é uma obrigação, não é um poder irresistível, não é nada disso. Tentação é apenas uma cobiça que se levantou em mim, dizendo que, quem sabe, por causa da oportunidade, eu possa usufruir daquilo sem consequências negativas. É o que a tentação propõe. Ou que eu possa ganhar tanto com aquilo que o que eu vá perder se torne bem menor. Essas são as tentações. A gente vence sabendo que nada é sobre-humano. Não existe sensualidade sobre-humana. Eu, quando me converti, experimentei isso das piores formas possíveis. Uma vez, mais de uma vez, várias vezes, mulheres me ligaram aos prantos, porque tinham sido espancadas pelos maridos, em 1970. Por favor, vem aqui, que ele me bateu, aí, chorando. Chego lá, bato na porta, vem a mulher me abrir a porta nua, sem machucaduras. Uma mulher lindíssima. Me pega e diz, vem, por favor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero não sei o quê. Eu disse, olha, que o Senhor Jesus te abençoe, mas você não tem nenhum poder sobre mim. Peguei a porta, fechei e fui embora. Aconteceu isso sempre. Todo o tempo durante a vida, todo o tempo, nos primeiros 25 anos, e depois do meu divórcio, aconteceu para todo lado. Tinha gente que me dizia, tem fila de pessoas querendo saber se você está querendo, mandando recados. E eram pessoas extraordinárias, e as pessoas que têm a ousadia de falar isso, em geral, são aquelas que sabem que são irresistíveis. Mas nenhuma delas teve um sim.
porque eu não estava procurando esse tipo de variedade. Eu me cansei disso cedo, logo. Eu queria um vínculo, um relacionamento que durasse, que me edificasse a vida, como pela graça de Deus tem acontecido. E daqui a mais algum tempo, nós vamos fazer 25 anos dessa bênção, dessa graça que está sobre nós, nos edificando. A gente vence qualquer coisa, sabendo que nada, absolutamente nada, é sobre-humano. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Seja o que mais provoque você. Por exemplo, dinheiro nunca mexeu comigo, nunca, nem antes, nem durante, nem depois de nada. Eu nunca dei a mínima para dinheiro. Eu sempre criei que se eu cuidasse do que Deus ama e do que Deus quer que eu cuide, Ele cuidaria de mim. Eu venho cuidando e tendo cuidado pelos cuidados de Deus. Vai fazer 50 anos. E Ele tem cuidado de mim todos os anos da minha vida. Mas tem gente para quem o dinheiro é pior do que a mais bela e sensual das mulheres chamando um homem, ou é mais irresistível do que um homem completamente sedutor e interessante, insinuando-se ou desejando e dizendo para uma mulher que a quer, e ela não podendo, porque tem compromissos, porém tem desejos. Nada é sobre-humano. Ou a vontade de se vingar. Tem gente que diz isso, desculpa, cara, eu fui, mas eu fiz mesmo, eu fiz. Eu guardei anos para fazer, para comer fria essa vingança, porque era impossível resistir. O que ele fez comigo, o que ela fez com minha mãe, ou com meu pai, ou com a minha família. Mentira. O Senhor me autoriza a dizer que é mentira sua. Você fez porque você é ruinzinho, ruinzinha, mazinha, entendeu? Você podia ter dado as costas à maldade, mas você preferiu tratar o mal com o mal, ao invés de vencer o mal com o bem. A gente vence qualquer coisa, sabendo que nada é sobre-humano. Olha o que diz, não veio tentação que não fosse humana. Como Hebreus 4,15 diz, que Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. A nossa semelhança, tudo que pode passar por uma mente humana, por um coração, por uma emoção, por um sentimento genuinamente humanos, todas as coisas atravessaram o ser de Jesus. Mente, sentimento, emoções, necessidade física, de todas as naturezas que todos nós temos, não apenas homens, mas mulheres, e todos os gêneros humanos têm. Em todas as coisas, à nossa semelhança, ele foi tentado. Mas ele sabia que nada é sobre-humano. Foi tentado, mas sem pecado. Porque nada é sobre-humano. Não veio nada que não fosse do tamanho da gente. Porque Deus é fiel. Não permite que a gente seja tentado para além daquilo que a gente possa suportar. Por isso, quando uma pessoa está sendo torturada, estão ameaçando arrancar a língua, os dentes, tirar os olhos, e a pessoa grita e diz, não, eu não creio em Deus, eu não creio em Deus. Essa é a coisa mais genuinamente santa que um ser humano, na sua limitação em geral, diz. E pode ter certeza, Deus não leva isso em consideração, porque isso é sobre-humano. Só algumas poucas pessoas resistem, e os que resistem são tão humanamente superiores à média,
que a gente os chama de mártires, que aguentam e não arregam até o fim. Tem outros que não suportam, e não suportam porque são fracos, não suportam apenas porque são humanos. Não nos veio nada que não fosse humano, a gente está tratando com o que é humano. A gente não está lidando com aquilo que não tem nada a ver com a natureza humana. A gente está lidando com a condição humana, a gente não está lidando com patologias humanas, com patogenias, com aquilo que já nos acometeu desde o gene, desde o DNA. A gente não está lidando com esse tipo de manifestação que está para além da nossa própria condição de controle. A gente está lidando com o que seja humano. Não nos veio nada até aqui, eu pelo menos nunca fui tentado com nada que não fosse coisa de gente. A pior de todas as tentações ainda foi completamente humana. E os meus maiores medos, ou lutas, ou inimigos, ou adversários, ou pânicos, ou dificuldades, foram todas no plano e no nível humano. Até quando é o diabo, com a cara dele, eu trato sabendo que ele é o diabo, mas eu sou humano. E porque eu sou humano, eu digo a ele, tu não tens nada em mim. Então sai daqui. Nada que não fosse humano. E aí a gente precisa saber de uma última coisa. O Senhor não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças, aí tem um pelo contrário. A gente vence crendo que Deus fortalece todo aquele que quer vencer. Repita comigo, a gente vence crendo que Deus fortalece todo aquele que quer vencer. Repita de novo, dê corações ao alto, como um aleluia da sua alma. A gente vence crendo que Deus fortalece todo aquele que quer vencer. Aquele que não quer vencer, não vai vencer. Tem a ver com a condição humana. É você que decide. Livre-arbítrio. Deus apenas não permitirá que venha algo para além do que Ele capacitou você a enfrentar. Agora, se veio algo a mim, eu nunca pergunto por que tu mandaste isto a mim. Eu sempre digo, Senhor, obrigado, porque é algo que eu posso vencer. Porque tu não permitirias que eu fosse tentado além das minhas forças. Então eu posso e digo, não quero, não vou, não concedo, não permito, não me entrego. Eu decido o oposto. Pelo contrário, eu tenho uma voz contrária à malignidade plantada dentro de mim. A gente vence crendo que Deus fortalece todo aquele que quer vencer. E corações ao alto, louvado seja o nome de Jesus na minha e na tua vida e na vida de todo aquele que quer vencer. Agora, preste atenção. Para o tema, para o centro do que a gente está falando aqui. Me mostra aí, Braulio, o centro do que a gente está falando, o cerne do que a gente está falando aqui. Aquele que pensa que está em pé, cuide, para que não caia. Ande com o coração vigilante. Saiba que se veio é porque você pode vencer. Porque Deus é fiel e não permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças. Ele nos deu o poder de dizer sim para o que é bom e de dizer não para aquilo que destrói e acaba com a gente. Eu sei o que eu estou falando.
E eu espero que você creia no que eu estou dizendo. Em nome de Jesus e em nome da minha consciência experimentada em Cristo, eu peço que você creia na palavra que você está ouvindo. Jesus, tu sabes que tudo que eu disse, tudo que eu tenho dito, é com temor e tremor e em dependência total de ti, que cuidas de mim, que cuidas de nós, de ti que nos levantas no caminho, de ti que nos dás a chance de aprendermos a andar sem darmos lugar à cobiça, ao desejo por aquilo que não é natural em nós, para nós, o que não é nosso, o que não nos pertence. Ajuda-nos a aprendermos a viver sem o culto ao desejo dos sentidos, sem a entrega à loucura das vontades e dos desejos. Ajuda-nos a vivermos sem sermos tomados de amargura, de murmuração, de mau humor, de ingratidão, de falta de reconhecimento. Salva-nos, Senhor, de nós mesmos, porque todas essas coisas nascem dentro de nós e têm que ser vencidas em nós mesmos por decisões da nossa consciência em fé, em Ti, conforme o Evangelho. Eu peço que o Espírito Santo esteja mexendo no coração de cada pessoa e de milhares de pessoas, em nome de Jesus. Amém e amém.